Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. Já estamos no ar com o nosso SBT Notícias. Para você que nos acompanha, obrigado pela companhia, pela audiência, imagens ao vivo da Avenida do CPA, com este belíssimo cenário. O sol se despedindo desta terça-feira, a noite vai chegando, você já está em casa se preparando para o merecido descanso, se preparando para mais uma noite, você que está preparando o seu jantar. Obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer, um privilégio ter você aqui com a gente, ter a sua companhia, saber que você já está com seu televisor ligado aqui no SBT Cuiabá para nos acompanhar, para assistir o nosso SBT Notícias com muitas informações, com a sua participação já liberada a partir de agora no nosso WhatsApp, o 65999970955. Eu sempre digo, repito, que a sua participação é muito importante aqui pra gente. Você que nos acompanha todos os dias, você que está sempre nos dando o privilégio de contar com a sua gentil audiência aqui no nosso SBT Notícias. Já convido você a participar com a gente no nosso Instagram, @SBT Cuiabá, nosso canal no YouTube, recheado de informações e também os cortes das nossas reportagens, e ficar também bem informado no mtplay.com.br, mtplay.com.br. Nós vamos abrir a edição de hoje do SBT Notícias com a informação da operação da Polícia Civil, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão contra uma quadrilha que fraudava veículos, até mesmo veículos de aplicativos de transporte. Vamos ver. Policiais conseguiram identificar que um dos integrantes da quadrilha usava o sistema da Polícia Civil de Mato Grosso para consultar dados de veículos roubados ou furtados. O acesso era feito pelo líder do bando, em Francisco Alves, cidade no interior do Paraná. O criminoso usava login e senha de um servidor que teve os dados vazados. Ele ia no sistema tentar confirmar se esse chassi era verdadeiro ou não. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente fez a apreensão do telefone celular dele, a apreensão do computador dele, todas as demais medidas investigativas. A investigação revelou que a coleta de informações tinha como finalidade fraudar os sinais identificadores dos carros e depois revendê-los de forma ilegal. Além das fraudes em veículos, a rede criminosa também clonava cartões de crédito e fazia o comércio de dados operados por meios de sites e canais em aplicativos de mensagens. O grupo usava plataformas de apostas esportivas e corretoras de criptomoedas para a lavagem do dinheiro ganho com os golpes. As fraudes também se estendiam para aplicativos de transporte e recarga de celular. Os suspeitos usavam os cartões clonados para obter os serviços de forma indevida. Nas redes sociais, os criminosos se exibiam. Mostrar a conta para ele 100k, ele vai regalar o zoinho dele. Esse falidinho aí, fala muito e não tem nada. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 9 estados. A gente conseguiu descortinar essa organização criminosa que se apurou ser muito maior do que a gente imaginava. Ou seja, começamos investigando uma tentativa de acesso indevido ao sistema da Polícia Civil e descobrimos uma organização criminosa bem robusta, bem organizada por trás disso tudo, né? Impressionante a ousadia, a coragem dos criminosos, né? Quer dar golpe na polícia, na seção do site da Polícia Civil. Acessaram o site da Polícia Civil e, a partir daí, a autoridade policial conseguiu identificar a tentativa de golpe e desmantelou esta quadrilha. A gente vê de tudo e sempre fica surpreso, porque a cada dia eles vão aperfeiçoando mais as modalidades de crime, as maneiras de se praticar golpes e crimes, e aí a Polícia Civil desencadeando essa operação com repercussão em vários estados da República Federativa do Brasil. Impressionante! Parabéns às forças de segurança, parabéns à Polícia Civil e a todos que organizaram esta operação. 18h06, a Prefeitura de Várzea Grande publicou nesta terça-feira o decreto número 88/2025, que declara estado de calamidade pública no município em razão da crise e também a escassez de abastecimento de água potável. A prefeita Flávia Moretti falou sobre o assunto e a gente vai ver agora.
O decreto de calamidade é porque a gente sabe que tem, né, problemas referente ao DAI, do saneamento, a gente tem falta de recursos e é necessário para que a gente busque recursos, busque investimento dentro do DAI. É necessário a gente decretar o decreto de calamidade. Muitos prefeitos, muitos gestores ficam com receio. Eu não fico com receio de decretar porque é uma verdade e a população tem que saber que nós estamos lutando com poucas armas, poucos recursos e dessa forma a gente consegue abrir e expandir mais recursos para vir o investimento para o Departamento de Água e Esgoto nosso. Qual que é a pior região hoje em Várzea Grande da falta de água? Nós estamos com a região do... Não, hoje nós estamos com um problema sério na região da Imigrantes, tá? A região que é abastecida pela ETA Imigrante, porque nós estamos com a bomba estourada, está sendo feita a manutenção dela, mas nós não temos bomba reserva. Estamos aguardando a liberação do recurso do governo do estado, que a gente fez um convênio, para poder adquirir uma bomba reserva para todas as captações. Porém, esse recurso ainda não foi liberado pelo governo do estado, mas está em fase de liberação. Logo, logo a gente vai conseguir liberar e fazer a aquisição dessas bombas. 180 dias que é previsto em lei, se eu salvo engano, tá? É 180 dias, que é o comum de decreto de calamidade prorrogável, caso necessário. Mas esse decreto de calamidade muda a realidade para a gente buscar investimento e forma de estruturar melhor o DAI. Então não é assim, a população não tem que ter receio que vai faltar água, que vai... Não, vai faltar, falta, né? Não vou falar, né? Que não falta. Mas eu vou tentar substituir com mais caminhão-pipa, abastecer, aquisição das bombas para poder não parar a captação da zeta, aquisição da bomba para poder também pressurizar a distribuição de água, principalmente no Cristo Rei, nas áreas mais longínquas das captações, entendeu? Então vai ser tudo... Olha, eu espero que o ano que vem eu não esteja falando de água aqui com vocês, independente da concessão ter acontecido ou não. Eu só quero fazer os investimentos que são o mínimo necessário para funcionar a distribuição de água no município. Eu acredito que daqui para o ano que vem a gente consegue fazer essas obras. Olha, se a prefeita não quer ano que vem falar de falta d'água, eu tenho certeza que o cidadão é que não quer que falte a água no seu bairro. Eu confesso que quando ela estava falando ali, que olha, o cidadão pode ficar tranquilo que não vai faltar água. Aí ela mesmo se corrigiu, porque o que eu ia falar aqui, ela mesmo falou. É que ficar com medo do que já acontece? Olha, não fique com medo que não vai faltar água. Já falta água. Todo dia. A grande pergunta que eu faço é assim, se essa é a solução, e eu torço para que seja, eu torço para que a prefeita ela tenha razão nesse decreto, a pergunta que fica é, entendo razão, por qual motivo não teve essa ideia, essa iniciativa antes? Esperou aí quase 11 meses, já estamos aí no dia 21 de outubro, então outubro já foi. 10 meses, quase 11 meses para tomar essa iniciativa. A prefeitura poderia ter tido esta ideia desde o começo e ter feito esse decreto que dá uma série de ferramentas que eu não sei se são necessárias, se são as ideais, mas a prefeita acredita que sim. A prefeitura acredita que sim. Então, partindo do raciocínio que a prefeita entende que este decreto, ele é um caminho até aguardar a licitação, aguardar a concessão, o estudo da FIP, por qual motivo não adotou este decreto antes? Não sabia, não tinha as informações, não tinha caído a ficha? É preciso esclarecer isso para a sociedade. O que acontece? Porque um decreto desse, ele tem uma série de regras, e eu vou trazer para você. A jurisprudência, a doutrina desse tipo de decreto, de estado de calamidade pública, diz que a situação ela é anormal, provocada por fatores adversos, cujo desastre ou situação tenha causado sérios danos à comunidade. É o caso. Ausência de água por muito tempo, e lá em Várzea Grande põe tempo nisso, sim, causa um processo de danos à comunidade. Com esse decreto de calamidade, o município passa a contar com poderes especiais para lidar com essa situação e pode adotar medidas
que, em regra, em linhas gerais, na normalidade, sem o decreto, exigem um procedimento mais lento, licitação, tomada de preço, etc. O que a prefeitura pode fazer agora? Contratação emergencial, dispensa ou flexibilização de licitação. Devido à urgência, compras ou contratações necessárias serão feitas de um processo mais simples. Alteração ou flexibilização de regras orçamentárias ou fiscais. Mobilização de recursos e agentes para resposta à crise. Exemplo, requisição de bens ou serviços de particulares, uso de pessoal adicional, ou seja, pode contratar mais gente, e além de outras situações. Solicitação de apoio externo. Municípios em calamidade pública podem buscar auxílio estadual ou federal mais rapidamente. Ou seja, há uma série de medidas. O que me chama a atenção na fala da prefeita é que ela estriba ou baseia a sua fala no sentido de conseguir recursos para o DAI. E diz aí quais são as áreas, quais são as regiões, quais são os problemas. Eu torço de verdade para que este decreto, pelo menos, amenize a situação, porque ele não vai resolver. Não vai resolver. Enquanto não tiver uma concessão, uma empresa séria, uma empresa que tenha experiência na área, que não adianta vir gente aí querendo pegar o DAI de Várzea Grande e não sabe nada, achando que vai ganhar dinheiro. Vai cair do cavalo. Que tem empresa querendo, eu vou assumir lá a concessão, vou entrar. Sem experiência, know-how, dinheiro. Uma empresa que vai entrar para ter que fazer investimento, vai ter que pagar a outorga, e não vai ser uma outorga baixa, independente do modelo que seja. Que tem vários modelos, tem concessão plena, tem concessão por número ano, tem a privatização, que é você vender tudo e entrega a chave. Eu, se fosse a prefeitura, entregava, toma aqui, ó, tá aqui a chave, toca, me paga e toca. Mas tem muito investimento para ser feito para resolver Várzea Grande, muito investimento. Você pode anotar aí que é acima de 600, 700 ou 1 bilhão de reais para resolver o problema da água em Várzea Grande, em todos os, seja na captação, no tratamento, na distribuição, porque são três pilares. A captação, o tratamento e a distribuição. E Várzea Grande tem problema nos três. Nos três. Tem problema na captação, tem problema no tratamento e tem principalmente problema na distribuição. Apesar do Rio Cuiabá ter o nome de Cuiabá, mas também ser de Várzea Grande. Me parece que o Rio Cuiabá só é de Cuiabá. Não, o Rio Cuiabá é de Várzea Grande. A mesma água que abastece Cuiabá, que leva água lá no Pedra 90, lá no Tijucal, não leva para o porto ali de Várzea Grande. Ah, Várzea Grande não tem porto. Não leva ali na beirada ali, na Alameda, né? Não chega na Alameda. Não chega no Cristo Rei, que está ali do lado. No Cristo Rei. O rio está ali, do lado. Consegue abrir o Google Mapas aqui? Abre o Mapas aqui e põe ele naquela versão lá de Várzea Grande, que mostra pra gente, tem a versão de satélite, não sei se consegue botar na versão de satélite. O pessoal vai olhar. Nós vamos mostrar, eu sei que você mora em Várzea Grande, você sabe disso, mas é inimaginável que a água passe ali e não chegue no Cristo Rei. A prefeita acabou de falar que está com problema de falta d'água no Cristo Rei. Mas o que de acho que é isso que ninguém consegue resolver? Agora o decreto vai resolver. Primeiro a mudança de governo ia resolver. Não mudou. Mudou e não resolveu. Agora o decreto. Aí depois a concessão. Eu vou dizer o que vai resolver. Achar uma empresa séria que tenha coragem e dinheiro. Porque só coragem não adianta. Tem que ter dinheiro para gastar. Dinheiro para investir, para resolver o problema. Agora, não adianta querer arrumar empresa meia boca. Não adianta arrumar empresa meia boca. Não adianta querer inventar moda na hora de fazer o modelo de licitação. Tem que ser concessão e leilão. Tem que ser, para ser sério,
para ser sério, tem que ser leilão lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, como faz o governo aqui do estado. Qualquer outra modalidade que não seja o leilão na B3 pode levantar seríssimas suspeitas. Pode, não estou dizendo que vai ter suspeita, pode. Porque uma empresa desse tamanho, com um rombo que tem, com um problema que tem, com a necessidade de investimento que tem, independente de quem está no governo, podia ser o Calil, o Jaime, o Lucimar, o Tião, a Flávia, a empresa vai ter que investir. Está aqui, ó. Cadê o Cristo Rei aqui? Aqui está a ponte Júlio Miller, não. Cadê a ponte? Cadê? Ó, aqui está o Cristo Rei. Aqui está o aeroporto, aqui está o Cristo Rei. O rio está aqui, ó. Olha a diferença. Olha aqui. Isso aqui dá o quê? Você não tem a régua aí, né? Não tem a régua. Mas, ó, o rio está aqui. O mesmo rio que serve Cuiabá, serve Várzea Grande. Você vê que aqui nas margens do rio quase não tem habitação, né? E aí você percebe o seguinte, que a água do rio, a gente não consegue localizar onde é que está as Zetas aqui, né? Mas dá para você perceber, né, que Várzea Grande tem um problema evidente geográfico. A cidade, abre o mapa aqui, ó. Pode abrir. Vamos ver o aeroporto, vamos ver toda a região central. Agora foi longe. Vamos mostrar aqui, ó. Para ficar bem desenhadinho. Cuiabá está aqui. O rio Cuiabá serpenteia Cuiabá e Várzea Grande. A água chega aqui em Cuiabá, vai aqui na Morada do Ouro, vai aqui. Cadê o Tijucal? É que para mim tá ruim para enxergar aqui. Aqui é o quê? Aqui é o quê? Dá zoom. Aqui é o São João del Rei. Aqui é o São João del Rei, chega a água. Morada da Serra, chega a água. Toda essa região aqui, ó, chega a água. E o rio está aqui. Tem o rio Cochipó também. Mas a água chega lá, mas não chega aqui, em Várzea Grande. Por quê? O que tem em Várzea Grande? Tudo bem que ela está distribuída. Várzea Grande é cheia de bolsões, né? Você tem várias regiões que circundam o aeroporto. Mas eu não entendo por que a água não chega a Várzea Grande. Está aí o mapa para mostrar que o rio Cuiabá está do lado. Está pertinho. Por que não leva água lá para o povo? Então precisa arrumar uma empresa que tenha coragem, que tenha experiência, mas principalmente tenha recurso, dinheiro, aqué, bereré, money, La Plata, o nome que se queira dar. Porque se não tiver dinheiro para gastar, vai entrar e vai ficar do jeito que está. Porque se você trocar o público para o privado não tem dinheiro para investir, bancar. Ah, Igor, mas vai cobrar do cidadão. Vai. Isso aí você pode ter certeza. Qualquer um que entrar vai tarifar. Qualquer um que entrar vai tarifar. Agora, entre pagar para não ter água e pagar para ter água, é melhor pagar para ter água. Em pleno 2025, a gente está falando de falta d'água numa cidade que não tem, que falta tudo. É complicado. 18 horas e 20 minutos, nós vamos ao MT Play, porque a gente sai de um problema de falta d'água em Várzea Grande e vai falar de um problema que afeta quem está em Várzea Grande, em Cuiabá, em Nova Mutum, em Livramento, em Sapezal, que é aumento de preços, né? E aqui em Cuiabá, na capital especificamente, o tomate e a batata dispararam e empurraram cesta básica acima de R$800. Subiu, desta vez, a gente já tinha mostrado aqui a carne. O combustível subiu essa semana, a gasolina subiu essa semana. E agora o preço da cesta básica voltou a subir pela segunda semana consecutiva e ultrapassou novamente a marca de R$800, conforme o levantamento do IPF. O conjunto de produtos alimentícios registrou um aumento de 1,55% na terceira semana de outubro, alcançando média de R$ 806,98. O valor é 3,3% maior do que observado no mesmo período do ano passado. A capital não registrava um custo acima desse patamar desde agosto. Ainda assim, o Instituto aponta que, apesar das recentes elevações, a variação anual dos preços tende a permanecer em queda. Segundo o presidente da FEComércio, o comportamento do mercado mostra que o ritmo de aumento dos alimentos vem se mantendo menos intenso em 2025, mesmo com o custo atual acima do observado no início do ano. Entre os produtos que mais influenciaram
esta alta na cesta básica estão a batata e o tomate, ambos impactados por fatores sazonais. Então, os alimentos têm uma tendência de subida, notadamente esses vegetais. 18 horas e 21 minutos, 18 e 21, daqui a pouco eu trago mais informações do mtplay.com.br para você que acessa, para você que acompanha, para você que está sempre nos assistindo. E uma parceria entre o governo do estado, Tribunal de Justiça, vai facilitar o acesso da população aos serviços digitais. Quem conta pra gente é a Brenda Carvalho. Vamos ver. Governador Mauro Mendes e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinaram um termo de compromisso para implantar a rede digital integrada, unindo sistemas inovadores e uma plataforma digital única. O objetivo é modernizar e agilizar os serviços públicos, oferecendo mais eficiência e acessibilidade em atendimentos relacionados ao judiciário. Quando nós falamos em eficiência digital, quando nós falamos em investir em tecnologias, é uma forma da gente tornar o Estado e o poder público mais eficiente, custando menos para a sociedade e para todos nós, cidadãos, que pagamos essa conta, e produzindo um resultado melhor. Isso faz com que gere mais eficiência nesse contexto, nessa área, e chegue mais rapidamente o serviço para o cidadão e, sobretudo, com economia, já que a gente consegue fazer isso aí de uma forma rápida, né? E toda vez que a gente fala em digitalização, você já pressupõe uma economia embutida muito grande ou uma economia potencial além da eficiência que busca a administração. Através do portal de serviços aplicativo MT Cidadão, os usuários poderão acompanhar processos judiciais, consultar informações e até se comunicar diretamente com o Poder Judiciário de Mato Grosso. É mais uma facilidade, ele vai poder tirar certidão, ele vai poder consultar processo, ele vai poder emitir boletos de custa e outras que nós estamos, inclusive, implantando aos poucos e pretendemos realmente criar um serviço de acesso ao cidadão a contento que ele mereça. Olha, é uma iniciativa muito importante na era da tecnologia, do mundo digital. Nós já tínhamos esses serviços sendo prestados em outros portais, em diferentes sites. Mas no aplicativo fica muito mais fácil, muito mais rápido, mais ligeiro, mais agilidade, né, para o cidadão poder resolver esses problemas que são burocráticos, né? Mas imagina algum tempo atrás, Nino, que o pessoal, para tirar uma certidão, você tinha que pegar uma fila. Aí você ia lá num lugar, num cartório, não sei na onde, pega um protocolo, pega uma senha, aí dá a entrada, 48, 72 horas depois você tinha que voltar para pegar o documento, aí você tinha que escanear, mandar por e-mail. Então era uma burocracia danada. Hoje é bem diferente. E que bom que este aplicativo, MT Cidadão, está unindo aí as informações do Poder Executivo, seja da Secretaria de Fazenda, do Detran, os órgãos todos que nós precisamos, evidentemente, como cidadão, entrar em contato para baixar um documento, para pagar uma conta, para recolher um imposto, junto com a Justiça, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, agregando muito nesta parceria que facilita demais a vida do cidadão. Mudando de assunto, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, disse que não irá pagar as emendas destinadas a institutos e associações em Cuiabá. Segundo ele, algum desses institutos têm ligações diretas com a Câmara Municipal, como funcionários de gabinetes ou dirigentes de entidades sem estrutura adequada. Vamos ver e ouvir. Existem algumas emendas das quais a gente não executa. Pode voltar comigo, por gentileza, que nós tivemos aí o problema na exibição do prefeito Abílio falando sobre esse tema importante. Assim que o vídeo estiver posicionado, a nossa produção vai nos avisar, mas esse é um assunto importante e uma posição dura e firme do prefeito de Cuiabá com relação ao pagamento de emendas suspeitas. Porque quem é que paga as emendas? É a prefeitura. Se a prefeitura recebe, a emenda foi de vereador, foi de um deputado, mas esse dinheiro vem para a prefeitura. Quem paga é a prefeitura. E aí vai pagar para coisa que está suspeita. O prefeito falou, é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre esse assunto.
É um assunto sério, importante, que merece a atenção do cidadão. Né? Vamos tentar novamente? 18h26, vamos ver se agora dá para a gente ouvir o prefeito de Cuiabá, Abílio Bronini. Vamos lá. Existem algumas emendas dos quais a gente não executa. Vamos fazer o seguinte, prepara o intervalo para a gente, 18h26, aí depois do intervalo a gente tenta ajustar para ver se a gente consegue colocar no ar esse vídeo do Abílio. Intervalo e voltaremos em instantes. Já estamos de volta, 18h29. Eu acabei de receber uma informação aqui, gente, que neste momento tem mais de 5 bairros em Várzea Grande faltando água. 5 bairros. Se você é morador de Várzea Grande e está nos assistindo, mande para cá agora no nosso WhatsApp, pode colocar aqui embaixo, por gentileza, as informações. Qual é o seu bairro? Há quanto tempo está faltando água no seu bairro para a gente fazer o registro aqui? 659-9997-0955. Manda para cá agora a sua mensagem, que eu vou colocar daqui a pouco na tela, registrando a ausência de água no seu bairro em Várzea Grande. Agora sim nós temos no ponto a fala do prefeito Abílio com relação ao pagamento de emendas. Vamos ver e ouvir. Porque trata de instituto com... O presidente do instituto é funcionário da Câmara, servidor de gabinete, aí a gente não vai executar esse tipo de emenda. Teve um instituto lá que tinha uma proposta de emenda que o presidente do instituto era chefe de gabinete de um dos vereadores. E o instituto nem prédio tinha, nem nada. Então, assim, esse tipo de emenda nós não vamos executar. Sim. E esse tipo de emenda nós não vamos executar. Então, assim, nós vamos trabalhar com responsabilidade. E a gente está fazendo um filtro bem rígido em relação aos institutos, associações que recebem as emendas do município, para que a gente possa aplicar o dinheiro com melhores resultados para a população. Olha, vou falar uma coisa para você. Se botar a lupa nesse negócio, o prefeito está certinho. O prefeito está certinho de não pagar. É claro que tem associação séria, que tem instituto sério. Porque as emendas precisam, ou elas vão para a fonte 100 da prefeitura, as emendas do orçamento, elas vão para a prefeitura diretamente, ou elas vão para as associações ou institutos que recebem esse recurso e executam. A prefeitura, o prefeito está falando aí uma coisa séria. Esse dinheiro é público, emenda não é dinheiro privado, é dinheiro público. E se botar a lupa para valer, meu amigo, se botar a lupa nesse negócio, o governador andou falando esses dias sobre isso aí. O governador andou falando sobre isso. Falou, olha, estão mandando emenda mais para um lado do que para o outro. O que é prioridade? Saúde, educação, infraestrutura, cultura, evento, tudo é prioridade. Mas dentre as prioridades existem aquilo que é mais prioridade. Olha, se botar a lupa nisso aí, meu amigo, o Bezerra da Silva dizia uma vez, na sua música, se gritar, pegar ladrão, não fica meu irmão. Tem gente que está achando que está fácil. Vamos lá, vamos correr atrás de uma emendinha. Consegue a emendinha e executa do jeito que dá. Aí no outro dia, meu amigo, esses dias eu vi um sujeito que presta serviço aí para um monte dessas coisas aí no interior, postou até faturamento dele. Rapaz, eu dei uma olhada, tá ganhando, hein? Parabéns. Tá postando faturamento. Aí no outro dia que chega a polícia lá, às 6 horas da manhã, eu sou vítima, é injustiça. Meu amigo, Ministério Público, daqui a pouco vai chegar chegando. Polícia Civil vai chegar chegando. Já chegou chegando em alguns casos aí. A gente teve operação com relação a emendas aí em algumas áreas do Estado, né?
O prefeito está falando aí é coisa séria. Como é que o cara pode ser presidente do instituto, chefe de gabinete do vereador que manda a própria emenda? Opa! Mas tá fácil, né? Faz tempo que não tem umas operaçãozinhas aí. Na hora que vier, vai chegar passando o rodo. Ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. Mas cuidado. 18 horas e 34 minutos, a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Paula Calil, comentou sobre esse assunto que a gente está falando, sobre esse assunto que o prefeito falou, e sugeriu a troca dos institutos e pagamento das emendas. Vamos ver. O prefeito deu uma informação que não iria pagar a emenda de um certo vereador devido a alguns envolvimentos. Está tendo esse tipo de problema aqui? Eu, como presidente da Câmara Municipal aqui de Cuiabá, procurei o prefeito na sexta-feira para tratar a respeito das emendas dos vereadores, para saber do cronograma e de como vai acontecer. E lá, porque as emendas são muito importantes, é quando o vereador ele consegue fazer um trabalho social, atender a comunidade, e é um direito constitucional e ela tem que ser paga. Então, nós fomos ter essa conversa com o prefeito, aí nesse dia ele alegou, mas ele foi discreto, não citou o nome de qual vereador, que há problemas quanto a institutos. Eu falei, aí nós chegamos a um consenso de que, então, chame o vereador, conversa, abra o diálogo, troca o instituto, mas que atenda as emendas dos vereadores que eles colocaram na LOA do ano passado. Nesse caso, o problema é com um vereador específico, mas não é somente um vereador que está tendo dificuldade de receber emendas, né? Qual a justificativa dele para os outros vereadores? Eu falei em nome de todos os vereadores, né? Então, nessa necessidade de procurar o executivo hoje, depois da sessão, quando nós vamos nos reunir, vou passar para os vereadores essa reunião que eu tive com o prefeito, porque não é a primeira que a gente conversa sobre as emendas, nós sabemos as dificuldades do município de Cuiabá na parte financeira, mas é importante que as emendas dos vereadores, se não conseguir executar esse ano, mas que deixem empenhada para o ano seguinte, que eles tenham esse retorno, que eles sejam atendidos. Este é o meu pedido. O presidente pode ter também dificuldade financeira e não apenas em relação aos institutos, por exemplo, o Lar dos Idosos, já é uma instituição que recebe emendas há muitos anos. A senhora recebeu informação de que a emenda até para o Lar dos Idosos não foi paga, não foi empenhada? Eu não entrei em detalhes das emendas dos vereadores e quais institutos e quais as entidades que irão receber. Né? A minha busca ao prefeito é que seja feita essa conversa com os vereadores e se algum vereador tem emenda destinada que tenha problema de instituto, que ele possa fazer essa troca, mas que as emendas sejam empenhadas. Se não conseguir executar esse ano, que execute o ano que vem. Olha, esse negócio de emenda para instituto, teoricamente, quando o legislador pensou em fazer, é para o quê? O vereador tem direito a um X de emenda, o deputado estadual, o deputado federal. Ele destina a um instituto ou uma associação, porque ao receber esta emenda, e aí a prefeitura paga o valor integral. Ó, destinou uma emenda aqui de 200 mil reais, 500 mil reais, R$1 milhão. Esse instituto recebe essa emenda e ele contrata o serviço ou compra o produto. Então, vamos pensar o seguinte, ó, destinou emenda para a associação dos, sei lá, a essa associação de futebol do bairro X, ela vai comprar o jogo de camisa, ela vai reformar o campo, ela vai comprar tudo. Presta conta, mas não tem licitação, não tem tomada de preço, não tem nada disso que a administração pública. Você vai perguntar, mas Igor, por que então o vereador indica e a prefeitura vai lá e paga, contrata? Na cabeça do legislador, a prefeitura, o poder público tem a lei de responsabilidade fiscal, demora, é burocrático. A emenda é para agilizar, para chegar rápido o recurso. Mas nesse chegar rápido o recurso, meu amigo, existe uma farra. Não estou falando de A, B ou C, de Câmara, de Assembleia, estou falando de tudo, no Brasil inteiro. Existe uma farra na utilização de emendas destinadas a associações e institutos. Existe. Não aguenta meia hora de fiscalização. A maioria tem instituto sério, tem associação séria. Fato.
mas não aguenta meia hora de investigação. Tá demorando para investigarem isso. Porque se investigar, porque os caras não escondem. Eles não escondem. Pagou a emenda hoje, no outro dia já trocou de carro. Pagou a emenda hoje, no outro dia está viajando. Pagou a emenda hoje, no outro dia está com casa no Manso. Pagou a emenda hoje, no outro dia está com casa na Chapada. Pagou a emenda hoje, no outro dia está com um relógio no pulso. Não escondem. E é dinheiro público. E se investigar bem investigado, vai ver esquema de devolução, vai ver irrigação para campanha eleitoral. Não para em pé. Não estou falando de A, B ou C, eu estou falando em geral. A emenda é a porta de entrada para a corrupção. É a porta de entrada. Tem emenda que é bem aplicada, tem emenda que deputado, vereador e deputado federal exige e acompanha todo o processo. Mas não para em pé. Uma investigaçãozinha não aguenta. Então o prefeito se o prefeito descobriu que um instituto que recebeu uma emenda é presidido pelo chefe de gabinete do vereador que indicou a emenda, ô coincidência, né? Ô coincidência. Se tinha rachadinha em verba de gabinete, será que não tem rachadinha nas emendas parlamentares? Será? Eu estou perguntando, não estou afirmando. Será? Porque a própria Câmara descobriu que tinha rachadinha em verba de gabinete. Não tem emenda? E é uma coincidência danada, né? Olha a coincidência que é o chefe de gabinete de um vereador que destina a emenda ao Instituto é o presidente do próprio Instituto. O prefeito de Cuiabá, além de não pagar a emenda, deveria dar nome ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nome do chefe de gabinete, que é presidente, nome do vereador, e o Ministério Público deveria investigar. Não só não pagar, tem que pagar e falar, olha, investiga, porque se tiver tudo certo, aí ele vai pagar a emenda. Se tiver errado, aí é problema de polícia. É um problema em caso de polícia. Então, não adianta só trocar o instituto, como disse a vereadora. Tem que trocar o instituto, mas tem que ver se isso já não aconteceu antes. Porque o prefeito está olhando agora. Se ele puxar a capivara para trás, aí que não fica ninguém em pé mesmo. Aí que não fica ninguém em pé mesmo. Mensagem antes da gente ir embora? O tempo está voando, está acabando. Coloca aqui na gente o nosso WhatsApp. Boa noite, a prefeita em campanha, a prefeita de Várzea Grande, disse que resolveria em 100 dias de governo a crise hídrica. Porém, ela colocou em Várzea Grande uma calamidade pública, grande projeto de governo. Reclamação do telespectador aqui, porque ela prometeu resolver em 100 dias. Na região do Capão do Piqui, no Jardim Botânico, Jardim Guanabara, Eliane Gomes, Gonçalo Botelho, Novo Mato Grosso e região, estamos desde quinta-feira. E nos foi informado que não tem uma data determinada para a solução do problema. É o Juarez do Jardim Botânico, lá de 7 de maio. Ó, aqui, ó. Todos esses bairros aqui que ele citou, tá sem água desde quinta-feira. Toma banho como? Haja desodorante. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê nessa situação? Igor, pergunta para a prefeita se não estão limpando a rua. Várzea Grande está sujo de novo. Meio fio sujo, só mato e nós pagamos de IPTU. Aqui um outro problema da reclamação com a prefeitura. Né? Tem mais mensagem aqui? Então sobe, vamos ver. Áudio, dá tempo? Então vamos lá, põe áudio. Boa noite, Igor e equipe. Luiz do Jardim Gramado. Falar de falta d'água em Várzea Grande é chover no molhado, né? A piadinha sem graça, mas é real. Mas o pessoal deve gostar, que faz 50 anos que é um povo só que manda lá dentro e o povo continua votando neles. Sinal que deve estar bom, né? Pois é, mais um áudio, vamos lá. Oi, boa noite. O que eu acho dessa prefeita de Várzea Grande, ela podia ir dar água Cuiabá, águas Cuiabana em Várzea Grande, para pegar o DAE. Por que não manda o DAE embora? Então, águas Cuiabana, águas Cuiabana tá de boa, pega bastante. A Águas Cuiabá resolveu aqui em Cuiabá, isso é verdade. Boa noite, Igor Tax, sou moradora do Santa Maria, região do Costa Verde. Estamos mais de 2 semanas sem água.
veio no sábado. Não foi nem meia hora de desligar a água. Ei, não deu nem para lavar o copo, né? Você abre a torneira, graças a Deus, está chegando a água. Quando você falou graças a Deus, acabou a água. E acabou o programa também. Um forte abraço, fique com Deus. Tomara que chegue água aí nos seus bairros em Várzea Grande. Até amanhã. Tchau.